A paz do Senhor, né, com vocês. Cada pessoa, o que importa é que estamos salvando ao Rei dos Reis, né? Porque Jesus sempre, ele colocava a graça e depois dava a paz. Porque pela graça de Cristo nós estamos aqui vivos, não é verdade? Só quero agradecer ao Senhor. Me chamo Paulo Farias, pelas misericórdias do Senhor. Sou evangelista da Igreja Comunidade Família da Graça, em Lauro de Freitas. Queria mandar um carinhoso abraço ao pastor César Costa, que me liberou nessa noite, pastor. Hoje é uma noite de estudo lá, mas eu não quis protelar a minha vida aqui. E eu creio que realmente o Senhor quer falar algo. E nada melhor do que a gente falar daquilo que a gente está vivendo, né? Que é, a Bíblia ela é atemporal. Ela não tem tempo, ela é para todo tempo, para todo momento, né? E eu queria agradecer pela vida de vocês dois, esses dois pastores, pastor Antônio e pastora Patrícia. A Patrícia é uma amiga de muitos anos, né? Vi garotinha, eu sou bem mais velho que ela, né? Então a gente fica feliz de ver o que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, né? E tudo isso eu posso dizer a vocês que é preço pago, se paga um preço alto. Eu vou ler aqui um versículo que é o que eu tomei para a minha vida. Recentemente nós temos provavelmente vai ser alguma coisa, não sei se vai ser uma rádio, a palavra não volta vazia. E a gente já vem evangelizando aí já há uns 6 anos com esse grupo do Facebook. E eu acho que o Facebook é para isso, as redes sociais são para isso, para a gente difundir a palavra do Senhor, porque é muito fácil pregar na igreja, pregar para crente é fácil, mas tem muita gente morrendo sem Jesus. Então vamos ler o livro de Isaías 55, 11. Diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Senhor, nessa noite, Pai, eu venho pedir, meu Deus, que eu diminua, que eu rasteja nada, para que o Senhor cresça e a sua palavra seja através da minha boca levada às pessoas que estão aqui, aonde esse vídeo chegar nos 4 cantos do mundo, Senhor, porque eu nada sou. O Senhor, o teu sopro na minha vida, me dá autoridade para falar da tua palavra. Irmãos, eu preparei uma palavra sobre um tema e o Senhor me deu esse tema, que é o seguinte: mesmo em meio à tempestade, temos que louvar o Senhor, porque é uma coisa difícil, meu irmão, na vida do ser humano e na vida do cristão, apesar dele conhecer a palavra, é ele lembrar de louvar o Senhor no momento da tempestade, no momento da dificuldade, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente, quando tudo está dando errado, a gente esquece de onde o Senhor nos tirou e às vezes esquecemos até dele, quem ele é em nossa vida. E ninguém disse que servir a Cristo seria fácil, né? Esse evangelho que está sendo pregado em alguns lugares aí, que diz que agora é só vitória, ele não é o evangelho que o meu Jesus, que o seu Jesus deixou. Jesus disse em João 16, 33, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Ele disse que para termos paz nele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, pastor Antônio, o Senhor não disse que ia ser só vitória. Esse negócio de agora é só vitória e não existe, né? Eu separei os textos aqui para dar alguns exemplos de como podemos proceder. Não conseguimos muitas vezes, né? Diante das situações adversas, que em algum momento em nossas vidas, alguns levam a vida toda com lutas. Na verdade, irmãos, a nossa luta só vai acabar na glória. Ela pode acabar no aspecto financeiro, vem no emocional, acabar no emocional, vem na saúde, acabar na saúde, vem na família com os filhos. Ou seja,
vencedor do tempo todo. E eu não ia falar disso, mas o Senhor me traz a falar. Eu assisti um filme que eu vou ainda preparar uma palavra sobre ele, que é As Aventuras de Pi, a história de um menino com um tigre, né? E apesar de ser uma ficção, Deus falou muito comigo naquele filme e nos mostra o seguinte: o tigre, o menino era o menino do tigre, o tigre é carnívoro. E ele ficava ali naquele desespero com o menino no barco, e num determinado momento o menino vai pescar, instiga o tigre a se jogar na água. O tigre vai e se joga na água. E naquele momento ele consegue voltar, não sei se vai ser uma armadilha, né? Ele consegue voltar ao mar, e o tigre fica no mar. Naquele momento, inexplicavelmente, aos olhos humanos, ele resolve salvar o tigre e botar o tigre no barco de novo. Porque o tigre seria a garantia de vida dele. Porque o tigre com ele não ia vigiar, ele não ia vacilar. Ele ia ficar vigilante o tempo todo. E foi o que exatamente aconteceu. Então, eu separei aqui os textos. O primeiro deles está no Salmo 121. Eu gostaria que todos abrissem, por favor. Olha, irmãos, leva a mal não, mas eu gosto de Bíblia, viu? Vamos manusear essa espada que o Senhor deu aí, né? Glória. Salmo 121, a partir do versículo 1 diz: Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol. Glória a Deus. Aleluia. Problema não. O inimigo está feroz, mas é isso aí. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, de 1 a 8. Aqui o salmista deixa muito claro que a única esperança de socorro em qual ele crê, e que nós devemos crer, vem do Senhor. Infelizmente, tem muita gente colocando a esperança no trabalho, na esposa, no marido, na sua capacidade, no seu dinheiro, porque muitas vezes, né, as lutas, elas não são materiais, porque o dinheiro não compra tudo, né? As lutas, elas surgem de uma forma que devemos nos prostrar. A única saída que nós temos no momento de luta é nos prostrar aos pés de Cristo, fazendo dele a nossa esperança. E muita gente acaba se prostrando aos pés do patrão, aos pés do traficante, infelizmente, né? E outros da situação. Eu declaro nessa noite que aqui está um povo que se prostra diante do Senhor. Amém. Amém? Nas suas lutas e nas suas provações, aqui o povo da Assembleia de Deus, da bênção, se prostra aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Humilhai-vos, 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa interessante, né? Muita gente aí pelo mundo fala que todo humilhado vai ser exaltado. Isso é mentira, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz em todos os lugares que o caminho para a humilhação é diante do Senhor. Ou seja, eu escrevi sobre isso recentemente e fui pesquisar mais a fundo. Não existe isso, tem gente, pastor, que está fazendo coisas que, inclusive,
inclusive vivendo a vida longe do Senhor, vai ser humilhado sim, vai ser exaltado nunca. O Senhor não vai exaltar ninguém que não passe por uma prova diante dele e diante das situações e esteja preparado. O Senhor não vai exaltar ninguém. Homem algum na Bíblia foi exaltado sem Deus primeiro ter feito ele passar de alguma forma em alguma prova. Não existe esse homem. O próprio Jesus, Filho de Deus, que Filipenses 2 diz que, mesmo sendo Deus, não usurpou para si o direito de ser Deus, ele passou provas. Então, não é verdade. Louvarei o Senhor, Salmo 34:1. Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Glória a Deus. E é isso que a gente não consegue muitas vezes fazer. O louvor não sai, porque está tudo tão difícil, Não é fácil. Eu, na verdade, relutei para falar de algo da minha vida particular, mas o Senhor, Ele está me obrigando a falar. Recentemente eu passei uma situação, o pastor Antônio sabe, que não consegui pagar a luz de minha casa e ela foi cortada. E eu fiquei 3 dias sem energia. E eu falei ao Senhor, eu não vou pedir a ninguém. Senhor, eu não vou tomar emprestado. Senhor, não vou fazer, porque o meu socorro vem de Ti. Não foi fácil, irmãos. Fiquei com a internet do celular. Não dá para fazer as mesmas coisas no celular, porque não tem tanta visão, não dá. Não tem o recurso da internet convencional. E eu fiquei, pastora Patrícia, dormindo 3 dias na vela. E pode acreditar, irmão, achei aquilo bacana. Uma panela de feijão estragou, o arroz estragou, e glória a Deus por tudo. Mas na verdade, aquilo, pastor, você sabe disso, foi um tratar de Deus na minha vida. E eu digo isso, irmãos, vocês que estão aqui agora, vocês que estão assistindo esse vídeo em algum lugar do mundo, não tome emprestado, não. Não faz dívidas por coisas de sua vida. Ou tenha fé naquele que é galardoador, ou não tenha fé. Porque sem fé ninguém vai agradar a Deus. Ninguém está dizendo para você ficar deitado na rede e que Deus vai mandar. Não é verdade isso. Faça a sua parte. Você está trabalhando, está correndo atrás, pronto. Deus está vendo. Então, foi difícil a situação. E no dia exato eu falei para o pastor Antônio: pastor, surgiu um negócio aí amanhã e eu vou pagar a luz, a energia. E foi o dia de pagar a energia. Glória a Deus. Então, fica essa mensagem. Os seus problemas são seus problemas. Se Deus quiser que alguém te abençoe, Ele vai tocar no coração daquela pessoa. Aleluia. Ele vai tocar no coração daquela pessoa e ela vai te procurar. E vai dizer: irmão, estou com algo para te dar aqui. Eu tenho essa ajuda aqui, Deus me disse. Então, isso vem de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. E para que não se exaltasse, 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, um texto muito conhecido, que fala do espinho na carne de Paulo. E Paulo disse: e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. E aí, irmãos, imagina só o cara que escreveu esse texto, o homem que escreveu praticamente 60% do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, um homem letrado, um homem que até teu encontro com Cristo era rico. O apóstolo Paulo, ele tinha poder, dinheiro e nome.
ele era romano, ele era sacerdote da ordem de Gamaliel, que era a mais elevada corte do judaísmo no mundo. Ele falava várias línguas, ou seja, era o cara. Teve encontro com Cristo. Logo de cara, Cristo disse a Ananias, ele vai ver o que ele vai sofrer pelo amor do meu nome. Imagina, o cara está se convertendo hoje. E o pastor que tem que dizer, meu filho, aqui tem luta. Para, pastor. Você que está me assistindo, pastor. Para de ficar com essa mentira de que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Porque isso não é verdade. Vai ter luta. Então o apóstolo Paulo, a gente imagina o texto descreve para alguns teólogos, alguns estudiosos da teologia do mundo. Tudo leva a crer que essa aflição foi espiritual de Paulo, né? Não foi um espinho literalmente falando. Mas imagina, o apóstolo Paulo, em algum lugar ele fala que ele foi maior que os apóstolos. Não é verdade? Ele diz, eu poderia me gloriar que eu fiz mais do que muitos. Ele pisou na bola ali, mas assim, Deus usa pessoas porque Ele quer. Ou seja, tem muita gente se achando, você ministrador, você pregador, você diácono, você presbítero, o que quer que seja que está escutando agora, se Deus falar com você, significa que você é grande coisa não, querido. Porque Deus usou uma mula para falar com o cara. Entendeu? Significa que você está sendo um canal. Não significa que você vai ser abençoado. A bênção, ela é oriunda da obediência. Não adianta você ser um pregador e não honrar seu pai e sua mãe, não honrar seus pastores, não honrar seus líderes, não honrar seu empregador, seu patrão. Nada adianta. Porque você não vai ser abençoado. Quem quebra princípios não tem bênçãos. Não é verdade? Então, aqui neste local, eu declaro que todos aqui têm chamado na obra, amém? Todo mundo almeja alguma coisa. Né? Então, se você almeja alguma coisa, pense o seguinte, olha para a vida desses dois homens, esse homem e essa mulher. Pastor Antônio, pastor Patrícia. Vai procurar saber. Se não sabe a vida dele ainda, procura saber. Vê o bocado de sal que eles comeram. Eles estão aqui hoje. E o Senhor está renovando a vida ministerial deles para ser a glória da segunda casa muito maior do que a primeira. Mas eles tiveram que passar muito perrengue, né? E Deus ensinou. Então, se você quer um posto, quer uma função, quer assumir um chamado, já vá pensando no preço, porque tem um preço. A graça é de graça. Amém? Amém. Mas a unção custa caro. O preço da unção é caro, pessoal. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer louvar. Inclusive eu peço desculpa porque eu não sou pregador, eu estou aqui treinando para ver se um dia eu consigo, né, fazer alguma coisa com a palavra do Senhor para que pessoas sejam alcançadas. Mas assim, o que a gente percebe é que as pessoas querem um posto, querem um ministério, mas não querem o ônus, querem o bônus, mas não querem o ônus. Eu quero tudo. Meu pastor fala o seguinte, meu pastor César Costa, um beijo meu pastor em seu coração. Ele disse o seguinte, um dia eu fui reclamar dele, foi comigo isso. Falei, pastor, não está dando não, está complicado. Jesus disse que o jugo dele era leve e o fardo era suave. Esse negócio de ministério aqui, olha, eu vou para o banco de novo. Ele falou, querido, é verdade, o jugo é leve, o fardo é suave, agora o ministério é pesado. Se você pensa em ter um ministério, viu, mocinha? Você aí que eu não conheço, se você pensa em ter um ministério, é pesado o fardo. É pesado, viu? Amém? O Senhor tem um negócio contigo, mas é pesado, viu? É pesado. Amém? Glória a Deus. Então assim, Deus manda falar, eu falo. Não leva mal não. Para finalizar, nós vamos falar de algo, vamos delongar um pouco mais, numa passagem, que fala das armas espirituais.
Porque falamos aqui do louvar ao Senhor, na hora do problema, na hora das dificuldades. Falamos também do buscar o Senhor e dizer Senhor diretamente. Uma coisa é a oração. A oração falamos com Deus, amém. Mas Deus, Ele quer o particular para cada um. Ele quer o momento de você falar com Ele, mas de muitas vezes você ouvi-lo. Senhor, quando eu estiver passando uma prova, não é por quê. Para quê, Senhor? O Senhor quer me ensinar o quê? O que eu preciso fazer para eu melhorar? Para eu vencer essa etapa? E assim realmente é. Vamos abrir o livro de Efésios 6. Está uma crise danada aí, né? Mas Glória a Deus. o crente que está passando em crise, ele está passando prova. Porque nós estamos em Cristo, amém? Amém. Não tem crise para a gente, tem Cristo. Efésios 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, o apóstolo Paulo fala aqui, confirma que a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso patrão, não é contra o nosso empregado, a nossa luta não é contra o nosso pastor, a nossa luta não é contra aquele que nos faz mal. A nossa luta é muito maior que isso. Ela é espiritual. Algumas pessoas têm a mania de dizer, vocês espiritualizam tudo. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual, pastor. Não é verdade? Algumas coisas nós fazemos, mas até o que nós fazemos é espiritual, porque em Gálatas 6:7 o Senhor disse que tudo que o homem plantar ele vai colher. Ou seja, é espiritual. Tomamos atitudes na carne, com nossas escolhas, com nossas atitudes, mas a colheita é espiritual. E quando fazemos algo, é selada uma sentença no mundo espiritual também. E para quebrar isso, precisamos usar as armas espirituais. Para quebrar o que foi feito, que teve consequências espirituais. E aí, ele continua a partir do 14, dizendo: estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender desde já. Na verdade, esse estímulo deveria ser constante em todas as igrejas. Ensinar as pessoas a lutarem com as armas mais úteis e eficazes, que são as armas espirituais. Não é verdade? Então, nós estamos numa guerra. A guerra é constante. A Bíblia diz que o diabo está em derredor, bramando como um leão. Ele não é o leão, que ele é mentiroso. O leão, só existe um leão. O leão da tribo de Judá, Jesus. Então, irmãos, funciona assim. Aqui, nós estamos aqui no centro, aqui ao redor. Nós estamos ao redor. Aqui estamos cercados do Espírito Santo. Cá fora ao redor. Saiu daqui, vai ser tragado. E a gente precisa usar as armas espirituais. Usar a oração. A gente precisa orar, irmãos.
eu já oro. Ore mais, porque muita oração, pouco poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Né? Tem um pregador chamado Lucinho Barreto, que ele fala o seguinte, que os homens que ele conheceu, os evangelistas, os pregadores famosos do mundo, ele sempre perguntou: como é sua vida de oração com Deus? Como é sua vida de oração? Porque o homem, ele é medido não pelas suas palavras, muitas vezes nem mesmo pelas suas atitudes. Ele é medido diante do Senhor pelo que ele busca em oração. Jesus orou. Jesus, quando estava indo para o Calvário, no Getsêmani, a história é linda, ele estava cantando hinos. Imagine, Jesus indo para a cruz por nós, miseráveis pecadores que éramos, e cantando hinos. Jesus orou e Jesus estimulou aos três que ficassem vigilantes e disse a eles: ficai vigilantes, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Jesus estava falando da fraqueza deles. Aleluia. Não é? E Jesus, o próprio Jesus, falou ao Senhor: Senhor, meu Pai, se for possível, me tire desse negócio, passa de mim isso aí. Mas, no entanto, o próprio Jesus: mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, queridos, a vontade do Senhor, ela tem que ser feita, não a nossa vontade, não a nossa vontade. Nós vamos orar, só que antes de eu fazer essa oração com a igreja, uma oração de guerra que nós vamos fazer, eu queria especialmente falar algo desses pastores, pastor Antônio, pastora Patrícia. Pastor Antônio eu conheço há pouco tempo, e quem nos apresentou foi o Senhor. Não foi nenhum homem que nos apresentou, foi o Senhor. E, conversando com ele, há alguns dias atrás, paramos para conversar no meio da rua, oramos no meio da rua, nos abraçamos e choramos no meio da rua. E eu quero glorificar ao Senhor pela vida desse homem, pela vida dessa mulher, porque eles tinham tudo para dar errado. É muito difícil alguém que está à frente de uma obra e de repente, como eles estavam à frente de 9 igrejas só aqui no município, e de repente vem um vento que não é o vento do Espírito Santo, vem um vento, uma ventania e esmiuça tudo. E eles não abandonaram o Senhor, tiveram seus momentos de fraqueza, né? Como eu estava falando agora, o próprio Jesus teve fraqueza. Mas, pastor, eu glorifico a Deus por sua vida, pela sua perseverança. E eu estou falando isso agora, você que está me assistindo, você que tem um ministério, você que tinha um ministério, você pode até perder o ministério, você não pode perder o Senhor, você não pode perder a obra. Aleluia, Jesus. Você perdeu o ministério, com certeza você perdeu o ministério por algo que você fez. A culpa não foi de Deus. Se tem alguém que não tem culpa, é Deus. Então, se arrependa, há tempo ainda. Se arrependa de ter perdido esse ministério. Se arrependa e volte aos pés do Senhor. Comece como ovelha na igreja. Vá buscar, vá evangelizar. Busque ter uma vida de oração, busque ter uma vida de santidade, busque ter comunhão com o Senhor, ter fidelidade, dê seu dízimo. Eu não tenho congregação, vá congregar, dê o dízimo em algum lugar. Cumpra os princípios que Deus vai te levantar novamente. Mas no tempo dele, a palavra falou aqui, se humilhe diante dele, que no tempo dele, ele vos exaltará. E é o tempo do Senhor na vida de vocês. Em nome de Jesus, é o tempo da caminhada, do fiel um pouco, para o mundo ser colocado. Amém, pastor? E vocês que estão, anotem esse momento. Não importa se tem 5, se tem 6, se tem 7. Isso não importa. O Senhor é quem vai mandar as pessoas para cá. Aleluia.
não é ninguém, não é homem. Gente, a igreja tem dono. A igreja não é do pastor Antônio, não é da pastora Patrícia, não é do meu pastor César Costa. A igreja tem dono. O dono da igreja providencia dar o crescimento da igreja. Então, pastores, vocês líderes que um dia perderam por algum momento, ou perderam, ou pior, negligenciaram o chamado do ministério, vocês abriram mão, voltem atrás, sejam filho pródigo, vão lá voltar de novo, papai, estou aqui, porque ele tem vestes especiais, ele tem vestes novas, ele tem um anel de ouro para colocar no dedo, ele tem um bezerro para matar o bezerro cevado, ele tem a festa para fazer, mas essa festa só será possível se você voltar. Volta para o Senhor, volta porque o Senhor não tem culpa nenhuma dos seus problemas ministeriais, de você ter estado no ministério que foi fincado em homens, de você ter um ministério, ter estado no ministério em sua vida, que não foi alicerçado na rocha. Você fez uma casa bonita, pastor, linda, mas na beira do mar, e veio a chuva, e veio o vento, e veio tudo e destruiu. Então, que dessa vez agora, retoma o teu lugar, porque o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar de você, pastor, pastora, vocês que têm um ministério, ou tinham e abriram mão. Vai começar de novo, porque o Senhor vai honrar, em nome de Jesus. Queria comprovar a igreja. Agradeço essa oportunidade de poder estar aqui falando em nome do Senhor. Uma palavra breve, e eu creio que o que o Senhor queria falar realmente era isso. Uma exortação com amor, né? Não precisou, geralmente hoje foi muito tranquilo, geralmente eu me exalto, né? Mas o Espírito Santo ele faz do jeito que ele quer. E o Espírito Santo quis a palavra desse jeito essa noite. Uma palavra amena, que com certeza aqueles que estão aqui precisavam estar. E você que vai assistir esse vídeo, faça isso, evangelize, grave suas meditações, coloque nos veículos de mídia, nas redes sociais, para que as pessoas sejam abençoadas. Às vezes uma palavra tão simples, um salmo era algo que alguém precisava ouvir naquele dia, nesse momento. Amém? Glorifico o nome do Senhor pela vida do pastor Antônio e da pastora Patrícia. Eu queria que a igreja se colocasse de pé, que nós vamos